abrir sua Bíblia em 1 Pedro, aliás, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, está escrito assim: amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Hoje, querido, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, nos guia a trazer uma palavra de consolo para você, igreja do Senhor. A você que é um servo de Deus, uma serva do Senhor, e que está passando por grandes aflições esses dias, que está passando por grandes tribulações, grandes adversidades. É com você que o Senhor quer falar nesse momento. E o Senhor, ele revela para nós nesse texto, querido, que nós não devemos estranhar a ardente prova que vem sobre nós para nos tentar. Quando o apóstolo Pedro diz que nós não devemos estranhar, Pedro está querendo dizer que é comum, é normal, pode-se dizer que talvez seja até corriqueiro na vida do verdadeiro homem de Deus, da verdadeira mulher de Deus. Sim, as provas ardentes. E o que é uma prova ardente que Pedro fala? Ardente, ele se refere a algo inflamável, algo que arde, algo que queima. Está falando de provas, irmãos, dolorosas, provas difíceis de atravessar, provas angustiantes, provas que, em alguns casos delas, levam algumas pessoas a entrar praticamente em desespero, em dar tudo por perdido, em achar ou pensar que não vai conseguir dar a volta por cima. Então Pedro dirigiu essa palavra para aqueles cristãos, meu irmão. Pedro dirigiu essa palavra para os cristãos daquela geração, porque eles estavam passando provas ardentes, provas difíceis, provas de fogo realmente. E o apóstolo Pedro disse que eles não deveriam estranhar, porque essas provas vinham para tentar eles. E eles não deveriam considerar elas alguma coisa estranha, como se algo estranho estivesse acontecendo. Querida, eu quero lhe dizer uma coisa, que se nós olharmos para a vida dos profetas, nós vamos ver, por exemplo, Jeremias. Jeremias foi um homem escolhido por Deus, e quando Deus chamou ele para o seu ministério, para fazer a obra que Deus lhe havia mandado, meu irmão, Jeremias se achou incapacitado. Jeremias se sentiu despreparado. Ele sentiu-se com medo. Do mesmo jeito Moisés. E ali, meus irmãos, quando Deus chamou esses homens, enviou esses homens, e esses homens foram, meus irmãos, esses homens passaram as piores provas da vida deles, depois que eles estavam dentro da vontade de Deus. Esses homens passaram as piores provas da vida deles, depois que eles estavam dentro da vontade de Deus. Antes deles estarem dentro da vontade de Deus, Jeremias tinha uma vida tranquila. Elias tinha uma vida sossegada. Eliseu tinha uma vida tranquila, em paz. Davi, Moisés, cuidando lá das ovelhinhas do sogro dele. Ia cuidar das ovelhas, voltava para casa, jantava, ia dormir, no outro dia estava lá cuidando das ovelhas de novo. Uma vida tranquila, uma vida sossegada. Mas quando Deus chamou esses homens, meus irmãos, a vida desses homens viraram o avesso. A vida desses homens foi colocada de cabeça para baixo. Nós olhamos o exemplo ali, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, Filipe. Nós vimos ali o apóstolo Paulo, homens que viviam ali nos seus negócios, nos seus empreendimentos, na sua vida cotidiana. Mas quando Deus chamou esses homens, irmão, quando Deus escolheu esses homens, quando Deus separou esses homens para a obra, a vida desses homens viraram o avesso. A vida desses homens, meu irmão, eles começaram a passar grandes tribulações, grandes aflições, até necessidade. Paulo diz, amado, que por causa do evangelho, em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo chega a dizer que por causa do evangelho, ele chegou a passar fome.
Ele diz no verso 11: até a presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo do mundo, como a escória de todos. Então, meus irmãos, olha, o apóstolo Paulo, depois que foi chamado para o evangelho, depois que foi chamado para servir a Cristo, depois que foi chamado para servir a Deus, olha o que esse homem está passando: fome, sede, necessidade de roupa, um lugar para dormir. E ele, antes, meu irmão, de estar em Cristo, antes de servir a Cristo, Paulo não tinha nenhum problema quanto a isso. Paulo não tinha nenhuma dificuldade. Pelo contrário, ele tinha a sua casa, ele tinha um lugar para dormir, ele tinha a sua comida, tinha a sua vestimenta, tinha a sua água para beber, e agora ele diz: está faltando tudo isso. E além do mais, no versículo 24, 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que ainda apanha por causa do evangelho. Ele diz: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo ou dentro do mar, boiando depois de um naufrágio. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia cuidar de todas as igrejas. Então olha, meu irmão, as aflições que esse homem está passando. Olha as angústias que esse homem está vivendo. Olha a tribulação que Paulo está passando por causa do reino de Deus, por causa do evangelho. Paulo perdeu amigos. Familiares não quiseram mais falar com ele. De acordo com alguns estudiosos, acreditam que a esposa de Paulo o rejeitou por agora ele ser um cristão. Querido, esse homem passou a perder, passou a ser rejeitado, passou a ser perseguido de morte, passou a ser criticado, caluniado. Meu irmão, esse homem passou agora, meu irmão, a enfrentar as piores dificuldades que ele jamais imaginou na sua vida que enfrentaria. Mas o que me deixa assim, meu irmão, impactado com a fé desses homens, é que Paulo diz no capítulo 12 de 2 Coríntios, no versículo de número 7, ele diz: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, que me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco é que eu sou forte. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. Paulo está dizendo: eu orei ao Senhor para passar de mim essa tribulação desse mensageiro de Satanás, mas o Senhor disse: Paulo, eu não vou afastar, ele vai continuar lhe esbofeteando, e porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. E Paulo disse: pois a partir de agora eu vou sentir alegria quando eu estiver fraco. Ele disse: eu vou sentir alegria quando eu for injuriado, eu vou sentir alegria quando eu passar necessidade, eu vou sentir alegria quando eu passar perseguições, eu vou sentir alegria quando eu passar nas angústias por amor a Cristo. Que de repente, às vezes, você está passando grandes dificuldades financeiras, um aperto terrível financeiro, ou de repente está aí, a saúde a saúde está faltando, você pegou uma enfermidade, uma doença, está com problema dentro do seu lar, no seu casamento, na sua família. Sim, meu irmão, está cheio de problemas, cheio de luta, e o diabo fica jogando na tua mente, dizendo: se tu fosse filho de Deus, estava passando por isso. Olha aí o ímpio, o incrédulo, olha aquele endemoniado ali, olha ali aquele ali, ó, nem teme a Deus, anda de carrão, mora numa casona, tem dinheiro, tem família, tem paz, tem fartura, sim, vive uma vida regalada, e tu não tem nada disso, tu sendo servo de Deus, e ele que nem tem tudo isso. Meu irmão, quer lhe dizer, tudo isso não para de mentira de Satanás.
Se Deus quer nos levar por esse caminho de aflição, que assim seja, meu querido, porque é exatamente nos caminhos de aflição que Deus purifica Deus prova e purifica a nossa fé. A palavra de Deus diz que nós estamos sendo provados para que possamos ser aprovados. A palavra de Deus diz que a nossa fé só terá valor diante do Senhor depois que ela for aprovada, e ela será aprovada, meu irmão, nas fornalhas das aflições. Eu olho para Paulo e vejo Paulo sendo açoitado 5 vezes. Ele diz 5 vezes foi açoitado, 39 chibatadas. 3 vezes apanhou de vara, 1 vez apedrejado. Eu vejo Paulo, o navio de Paulo afundando, naufragando e passando 24 horas boiando dentro do mar. 3 vezes afundou o navio de Paulo. Uma dessas ele passou 24 horas boiando dentro do mar. Eu vejo Paulo dizendo que passou fome, passou frio, passou nudez. Muitas vezes não sabia onde dormir nos lugares onde ele estava. E depois eu fico vendo meu próprio apóstolo Paulo dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Eu vejo Paulo passando por tudo isso, meu irmão, e chamando isso de leve e momentânea tribulação. Eu vejo Paulo passando por tudo isso e Paulo chamando isso de leve e temporária tribulação. Dá para você entender a fé desse homem, meu irmão? Dá para você ver a fé, a perseverança desse homem? Sim. Em Romanos, capítulo 8, no verso número 18, ele diz: porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo diz: as nossas aflições do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. O que é que Paulo está dizendo aqui pelo Espírito Santo, meu irmão? Que hoje nós vamos passar tribulações, hoje nós vamos passar perseguições, hoje nós vamos ser perturbados, afligidos, maltratados, perseguidos, rejeitados, passaremos necessidade, sim, frio, necessidade de comida, de alimento, de vestes, passaremos toda necessidade, tribulações na família, no casamento, no lar, no meio dos amigos, meu irmão, mas em tudo isso ele diz que o peso de glória que virá sobre nós será eterno. Nada dessas lutas se compara com a glória que se revelará em nós na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer, meu irmão, para você que muitas vezes o que me consola, o que me alegra, o que me dá força para continuar batalhando pelo santo evangelho, é em saber que pode passar 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50 anos, mas um dia eu chegarei na presença do meu Deus para habitar com Ele. Tem gente que acha ruim porque está ficando velho. Eu sou o contrário. Amanhã eu vou fazer 40 anos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Eu estou doido para fazer logo 50 ou 60. E por quê, pastor Jadel? Porque, meu irmão, nós somos apenas peregrinos aqui nessa terra. Não tem mais nada nesse mundo que nos alegre. Nosso coração não está mais nesse mundo. Não há amor no nosso coração por esse mundo. Esse mundo nos fadiga, esse mundo nos entedia, esse mundo nos atribula. Nós queremos sair daqui, queremos ir para o Pai. Eu me lembro que Paulo disse. Paulo disse: o meu desejo é de partir e está logo com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Coloque esse desejo no seu coração, meu irmão. Coloque essa confiança, essa esperança no seu coração. Creia nas mansões celestiais. Se aonde você estiver agora e der para você olhar para o céu, olhe para o céu. O céu está azul, claro, ou deve estar nevoado e nublado onde você está. Não importa. Lá em cima, em algum lugar, está o trono de Deus, a cidade santa. Ela é nossa herança eterna, que Deus vai nos entregar no dia que Ele vier, e ninguém vai poder roubar essa glória de você, meu irmão, e você vai reinar com Cristo por toda a eternidade. Continue a sua caminhada sendo fiel a Ele, continue a sua caminhada gemendo, chorando, mas aos pés dEle. Continue a sua caminhada na presença dEle, meu irmão. Não saia da presença dEle, não importa o tamanho da tribulação, não saia da presença dEle. Não saia. Não saia da presença dEle. Não saia, não deixe de fazer a vontade do Senhor. Não abandone a palavra do Senhor.
tudo que você tem perdido aqui, meu irmão, nada disso tem valor algum no reino de Deus. O reino de Deus, nós vamos receber um corpo glorificado. Nunca mais nós vamos adoecer, sentir dores ou ter problemas. Nós vamos estar lá com o nosso Senhor, reinando com Ele. Sabe quando você está num lugar muito bom, sabe, num churrasco com os amigos, tomando um chimarrão, né, irmão Norberto? Ou então um tererê, ali no churrasco com os amigos, comendo aquele churrasco com aqueles amigos, aqueles irmãos, falando das coisas de Deus, da palavra de Deus, aquela alegria, aquele momento ali. E você de repente, rapaz, está tão bom, mas eu tenho que ir para casa agora. Ou a mulher diz, está tão bom aqui, mas eu tenho que ir para casa, ajeitar a comida do marido, tenho que ir para casa para ajeitar a roupa dos filhos, tenho que botar os meninos para o colégio. Lá no reino de Deus vai ter isso não, meu irmão. Lá você vai estar lá, despreocupado de qualquer outros afazeres secular. Você vai estar na presença do Senhor, adorando, reinando com Ele, servindo a Ele, trabalhando para Ele, vivendo para a glória, diante da glória dEle, por toda a eternidade, meu irmão. Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Você não vai ter pessoas, as bodas do Cordeiro estão tão bom, mas eu tenho que sair para casa, eu tenho que engomar para o meu marido, tenho que fazer comida para o marido, que ele vai sair para trabalhar. Não haverá mais nem essas coisinhas simples. Eu estou doente, eu tenho que ir no hospital. Não, meu irmão, lá não haverá doença. Não, eu tenho que entrar em casa 9 horas da noite, porque depois das 10 horas fica perigoso, tem muito bandido no meio da rua. A Bíblia diz que lá não tem noite, lá, meu irmão, não tem luz de candeia, não tem luz do sol, não tem lua, não tem estrela. A glória de Deus ilumina. Sim, nós não sentiremos sono nem cansaço. As portas da cidade nunca se fecharão de dia, e ali não haverá noite, e a glória de Deus iluminará tudo. Não haverá perigo, não haverá medo, não haverá pavor, nem terror, nem choro, nem pranto, nem lágrima, nem tristeza. Não haverá nada disso. Essa é a nossa herança. Essa é a recompensa dos mártires, aqueles que morreram pelo Evangelho. Sabe como Barnabé morreu? Aquele Barnabé que vendeu tudo que ele tinha e deu para a igreja em Atos capítulo 4. Ele foi arrastado pelas ruas da cidade. Ele foi arrastado pelas ruas da cidade e foi esfolado vivo. Sabe como foi que Tiago, o menor, sabe como foi que ele morreu? Apedrejado e a pauladas. Sim. Sabe como foi que André morreu? Crucificado em uma cruz em forma de X. Sabe como foi que alguns cristãos morreram? Jogado dentro da arena do Coliseu e pisoteado e chifrado por touros. E o touro pisoteava e chifrava e não conseguia matar, e depois então vinha o carrasco e degolava o cristão. Sabe como foi que outros morreram, meus irmãos? Eles eram enrolados em plástico e cera, banhados de piche. Eram amarrados em estacas nas ruas de Roma e no jardim da casa de Nero. E ali ateavam fogo neles vivos. Sim, meus irmãos. Alguns estudiosos dizem que Filipe foi cozinhado dentro de um boi de bronze. Colocaram um boi de bronze embaixo de uma fogueira, colocaram Filipe dentro, e ali Filipe foi morto ali dentro, queimado, aquele ferro quente. Meu Deus. Outros tiveram suas entranhas, abriram suas barrigas vivo, abriram a barriga deles e tiraram suas vísceras para fora, e depois degolavam ele. Outros foram pregos em seus pulsos, enfiados na terra e degolados, decapitados. Mas esses homens terão uma ressurreição melhor. Eles deram as suas vidas por Cristo. Você sabe uma tradição da igreja primitiva? Nosso costume é comemorar o aniversário do nosso nascimento, não é isso? Mas o costume da igreja primitiva era comemorar o aniversário da morte dos mártires.
Por quê? Porque para eles, aquele dia que ele morreu foi o dia que ele partiu para Deus. Então era um dia a se comemorar. Houve essa tradição na igreja por um período. Então, meus irmãos, eu vejo esse apóstolo Paulo sofrendo tudo isso, a igreja sofrendo tudo isso. Eu vejo Paulo dizendo aqui no capítulo 10 de Hebreus, ele dizendo no versículo número 35: não rejeitem, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que Paulo está dizendo, irmão? O autor de Hebreus, melhor dizendo, o autor de Hebreus está dizendo que nós não podemos rejeitar nossa confiança, que ela tem um grande e avultado galardão. Avultado quer dizer um avolumado muito, um galardão muito grande, um prêmio muito grande, uma recompensa muito grande. A nossa confiança em Deus, permanecer fiéis a Deus até o fim, tem um grande e avultado galardão. Mas ele diz que nós precisamos de paciência. No verso 36, irmão, ele diz que você precisa de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa. Então você precisa de paciência. Você precisa de paciência, meu irmão, no contexto que ele fala aqui, é suportar todas as aflições, angústias, perseguições, permanecendo fiel a Deus. Ele disse que nós precisamos de paciência para que depois de termos feito tudo, possamos alcançar a promessa. E ele diz no verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O que dói no meu coração aqui, irmão, quando lê esse texto, é de ver que esses homens acreditavam que Jesus viria a qualquer momento. Isso dói no meu coração um pouco. E ver, meu Deus, ele esperava tanto a vinda de Cristo, ele desejava tanto a vinda de Cristo, tanto, ele acreditava que ia se cumprir já, tão rápido, mas não se cumpriu. Eles morreram, sem ver o arrebatamento, sem ver a volta de Cristo, mas morreram na fé, morreram guardando a esperança, por isso estão vestidos de glória, esperando a ressurreição, para receber sua herança eterna com o Senhor, meu irmão. E por que ele estava dizendo isso? Porque alguns estavam desanimando. Alguns estavam querendo parar. No verso 32 do capítulo 10 de Hebreus ele diz: lembrem-se, porém, dos dias passados, em que depois de vocês serem iluminados, suportastes grandes combates de aflições, em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. O que está dizendo? Se lembre do dia passado, não desistam. Não desistam, meus amados. Lembre do dia passado que você sofreu vitupérios, vergonhas, aflições e tribulações e grandes combates, e vocês suportaram para serem fiéis a Deus. Esse que está dizendo, não desista. Lembre dos dias passados que vocês suportaram essas lutas, que vocês suportaram essas aflições, que vocês suportaram essas tristezas, e vocês foram feitos participantes daqueles que foram tratados assim, inclusive de Cristo, do sofrimento de Cristo. É isso que ele diz: se alegrem pelo fato de vocês estarem sendo participantes das aflições de Cristo, e de vocês permitirem a expoliação dos vossos bens. Ou seja, o governo confiscou o bem de vocês, e vocês permitiram, não disseram nada, porque vocês sabiam que há uma possessão maior e permanente e eterna no céu guardada para vocês. Então não desistam agora. Então, meu irmão, não desista. Não baixe sua cabeça. Não desanime. Ele diz no verso 13 de 1 Pedro capítulo 4: alegrem-se
no fato de vocês serem participantes das aflições de Cristo. Se alegre. Quando você estiver sofrendo, você que está sofrendo muito, você que está sofrendo alguma coisa, talvez você não esteja sofrendo porque pregou o evangelho, talvez você não esteja sofrendo porque confrontou as heresias, e você talvez nem sabe a causa do teu sofrimento. Por que você está sofrendo? Eu quero lhe dizer que você está sofrendo pelo simples fato de você ser fiel a Deus. O diabo tem perseguido você e tem bombardeado a tua vida, e Deus tem permitido, porque exatamente nessa hora que Satanás está bombardeando a tua vida, que você está sendo tentado, Deus está te provando a tua fidelidade, a tua perseverança, a tua permanência dentro da vontade de Deus, dentro da verdade de Deus. Quantos, meus irmãos, quantos, muitos desistiram, muitos abandonaram, muitas mulheres foram rejeitadas pelos seus maridos, continuaram fiéis a Deus, mas não aguentaram mais, acabaram indo para o mundo e se relacionar com outros homens. Isso aconteceu também com alguns homens de Deus, foram abandonados por suas mulheres e suportaram até algum tempo, mas depois não suportaram mais e foram para o mundo curtir com outras mulheres. Muitos foram tentados, rejeitados, foram humilhados, criticados, mas não suportaram apenas até um determinado tempo, e agora, infelizmente, estão no mundo, ou estão na apostasia, nas heresias, ou estão pensando em parar. Não pare, meu irmão, não pare. Em nome de Jesus, não pare. Outros homens de Deus que começaram, abriram um ministério amando de Deus para pregar a verdade, e tiveram dificuldade ao ver ali 2, 4 pessoas ali dentro da igreja, e ele querendo ver mais pessoas, então chegou um momento que ele não conseguiu mais ser fiel a Deus, ele queria mais gente, então ele acabou fazendo campanhas, acabou entregando amuletos, acabou pregando a teologia da prosperidade, e acabou pregando o sensacionalismo que está aí para poder atrair multidões. E agora a igreja dele está cheia, mas ele não está mais na presença de Deus, ele não suportou ficar com pouca gente. Não sabia que se fosse fiel com poucas pessoas, Deus ia multiplicar o rebanho dele nas suas mãos. Mas você não foi fiel, porque Deus quer pastores que sejam firmes na doutrina e fiéis, para que o Senhor possa confiar o seu rebanho nas suas mãos. Então seja fiel, você que é ministro, você que é pregador, você que é pastor, seja fiel dentro da verdade da palavra. Nem que você continue com 4 crentes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas Deus vai provar a tua fidelidade e te preparar para trazer as ovelhas dele para você apacentar. Primeiro ele está provando você, primeiro ele está preparando você. Então, meus amados irmãos, nós não podemos estranhar as provas ardentes que surgem sobre nós. Ele diz no verso 9 de 2 Pedro 4 que nós devemos resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. As mesmas aflições se cumprem entre nossos irmãos no mundo. Então, meu amado, em breve essa vida vai passar. Ou o arrebatamento acontece, ou a nossa vida passa. Mas o principal, o fundamental, o importante para nós nessa hora é permanecermos firmes, irredutíveis na presença de Deus. Perca o que você perder, sofra o que você sofrer, mas permaneça firme na presença dEle, e Ele te dará a recompensa do Senhor. Eu acho lindo quando o Senhor escreve à igreja, quando João escreve à igreja de Esmirna, e ele diz assim, no verso 8 de Apocalipse 2: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, e a tua tribulação, e a tua pobreza, mas tu és rico. E conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vocês na prisão, para que vocês sejam tentados, e vocês terão uma tribulação de 10 dias. Sejam fiéis até a morte, e eu te darei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. A igreja de Esmirna, amado, era uma igreja pobre. Era uma igreja necessitada, afligida, rejeitada, maltratada. Uma igreja de muita tribulação, o Senhor diz. De tribulação. E era blasfemada por alguns que se diziam judeus, mas na verdade eram instrumentos de Satanás. Isso dizia para aquela igreja que conhecia toda a tribulação dela, conhecia todo o sofrimento dela, conhecia toda a angústia dela. Como Estevão, que estava sendo apedrejado, o jovem Marte Estevão, estava sendo apedrejado às portas de Jerusalém. E quando Estevão estava sendo apedrejado na porta da cidade, ele olhou para o céu e viu o céu aberto. E ele disse que viu Jesus em pé à direita de Deus. E Jesus olhava para ele olhava para Jesus, enquanto ele recebia as pedradas. Estevão poderia ter dito: Senhor, tu estás vendo o meu sofrimento e não faz nada. Mas não. Jesus estava assim olhando para ele. Mas Estevão, ao ver o Senhor, Estevão disse: Senhor, recebe o meu espírito em tuas mãos. Quando Estevão olhou para Jesus, ele não reclamou, porque Jesus estava vendo, mas não fazia nada. Pelo contrário, ele pediu: Jesus, deixa eu ir para aí agora. E Jesus o levou. Creia e entenda, meu amado, que o Senhor, Ele tem contemplado a tribulação e a aflição de cada um dos seus servos. Eu não estou pregando essa mensagem aqui para gente irresponsável, para gente que não está dentro da doutrina. Eu não estou pregando essa mensagem aqui para crente desvio, para gente que não tem compromisso com Deus, para gente que vive mundano, para crente que não obedece a Deus. Não estou pregando essa mensagem para você não, irmão. Estou pregando essa mensagem para a igreja santa, a igreja que está sofrendo porque é fiel a Deus. Sim. A tribulação dos desmantelados aí é por causa dos desmantelados de vocês mesmo. Está sofrendo porque fez coisa errada, porque mentiu, porque fez alguma coisa errada. Estou pregando aqui para quem está sofrendo por ser fiel a Deus, irmão. Não sou pregador de sensacionalismo, eu estou trazendo uma palavra de consolo para a santa igreja do Messias, do Senhor, de Jesus. E o Senhor diz que tem visto, tem contemplado. Ele não está alheio ao teu sofrimento. Ele tem visto, ele tem contemplado, ele tem assistido. E ele se alegra quando você permanece fiel a ele, mesmo com toda a dor que você está passando. Mas ele se entristece se você abandoná-lo nessa hora. Porque quando os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor, e com eles foi Satanás, o Senhor perguntou: tem visto o meu servo Jó? Não há nenhum homem fiel e íntegro como ele, que me sirva com fidelidade como Jó. E o diabo diz: mas também o Senhor dá tudo a ele. Abençoa a família, abençoa a saúde, abençoa a finança, abençoa o casamento, tudo. Tira tudo, você vai ver o seu no blasfema do Senhor. E Deus disse: pode tirar. E Satanás foi lá, tocou e tirou. E a Bíblia diz: com tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor, com seus lábios. É isso que Deus quer ver em nós, amados. É isso que Deus quer ver na igreja nessa hora. Uma igreja que o ama, que vive para a glória dele, que não busca a Deus por interesse de presentes, de bênçãos, mas que busca a Deus por amor, porque o ama. É isso que Deus quer ver em nós. E é por isso que você está passando por isso, que Ele está te ensinando a confiar nele e a esperar nele. Mas Ele diz: não tenha medo, verso 10 de Apocalipse 2, das coisas que há de padecer. Você vai padecer, mas não tenha medo. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para vocês serem tentados. Tentados a desistir, tentados a blasfemar, tentados a negar a fé. Vocês vão passar sofrimentos. O diabo vai perturbar vocês para vocês serem tentados a abandonar os caminhos do Senhor. E vocês terão uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte. Ou seja, alguns de vocês vão morrer. Mas morram, mas sejam fiéis. E eu darei a vocês a coroa da vida, diz o Senhor. E no final ele conclui dizendo para aquela igreja e para nós nessa tarde, nesse dia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte.